Olá, abençoados! No vídeo de hoje eu vim trazer um pouco sobre o assunto dos sonhos, porque eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e muitas pessoas partilharam sobre os sonhos. Então eu não sou profissional da área, não sou tipo especialista em interpretação de sonhos. Ah, Patrick, me explica uma coisa. Eu tive um sonho hoje. Lá vem. Presta atenção. No sonho tinha um gato que parecia uma galinha, mas na verdade era um jumento voador. Primeira coisa que você pode pensar é: caraca, mas eu não sonho. Tem algum problema eu não sonhar? A gente pode analisar isso de três formas. Primeiro, você não sonhar pode significar que você não está dormindo bem. Porque pra gente sonhar, a gente tem que dormir bem. Porque o nosso sono, ele tem alguns níveis. E o sonho, ele só acontece no nível mais profundo do nosso sono. O segundo é que se eu não sonho ou eu não lembro dos meus sonhos, é que pode ser que eu tenha alguma dificuldade em me relacionar com o meu subconsciente, em assumir e às vezes acabo até reprimindo isso. É uma certa dificuldade de olhar para si de maneira verdadeira. Mas a gente também pode ver um lado bom em relação a isso, que seria o terceiro motivo. O não sonhar pode ser que demonstre que você já tem tanta verdade em tua experiência com Deus, em verdade de olhar para si, de em suas conversas com Deus conseguir já olhar e ver coisas que estão no seu inconsciente, essas coisas tudo. Pode ser que daí você não vai sonhar, porque na sua relação íntima com Deus, isso já vem à tona. Deus pode falar no sonho? Deus pode falar do jeito que ele quiser, meu filho. Então, se ele quiser falar no sonho, ele pode falar no sonho. Mas não quer dizer que todo sonho é Deus falando. No sonho, Deus pode agir, mas o demônio também pode agir, nosso inconsciente pode agir, pode ter muitos fatores. Então, toda vez que a gente não pode assumir como verdade, porque, ai, Deus me falou isso no sonho. Porque a gente tem que ter um profundo discernimento para saber se Deus está falando de verdade. Como eu vou saber se o meu sonho foi Deus falando comigo? Rezando e vasculhando os detalhes e entendendo se estava na palavra de Deus. Nunca Deus vai falar uma coisa para você que vai contra a palavra de Deus, que vai contra aquilo que é mandamento da igreja. Então, eu sonhei que Deus me falando para eu abortar. Ai, Deus tá me falando umas coisas estranhas que, tipo, são questionáveis. Provavelmente não é Deus te falando. Provavelmente é o demônio que tá superficial aí, ou até mesmo o seu inconsciente. A gente não deve cultuar o sonho, dar importância mais do que é necessária para o sonho, como se fosse um negócio. Assim como Deus fala e nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso espírito, precisamos cuidar do nosso intelecto, a gente precisa cuidar dos nossos sonhos também, porque pode ser uma ferramenta de relação e de intimidade com Deus. O que eu faço sempre quando eu vou dormir? Como eu sou uma pessoa que sonha muito, muito mesmo, toda vez que eu vou dormir eu peço pra Nossa Senhora e meu anjo da guarda vigiarem todos os meus sonhos. E para todos os meus sonhos serem da vontade de Deus. E que se Deus quiser me falar com alguma coisa com aqueles sonhos, eu consiga entender. E aí tem algumas perguntas que muitas pessoas me fizeram em relação a isso. O assunto de sonho ele é meio infinito, assim, porque muitas coisas vão depender pra gente dizer, não tem como a gente, é isso e pronto. Muitas coisas vão precisar ser analisadas pra gente dar uma resposta. Mas todo sonho tem um significado? Sonho quer dizer alguma coisa. Sim, todo sonho ele é fruto de algo. Não quer dizer que ele tenha um significado, assim, pra tua vida. Você sabia que, por exemplo, todas as pessoas que aparecem para nós no sonho são pessoas que a gente já viu. No nosso sonho, nós não temos o poder de criar novas pessoas. Então, assim, geralmente eu sonho com uma pessoa, mas falo, não conheço aquela pessoa. Provavelmente você vê essa pessoa no ônibus, vê essa pessoa na rua. E aí, os sonhos de fato pode ser vontade de Deus, pode ser algum desejo recalcado, algum desejo reprimido, pode ser só o seu inconsciente trazendo alguma coisa à tona. Porque que acontece? No sonho a gente não tem moral. Na nossa vida, quando a gente tá acordado, a gente tem moral e tem algumas coisas que a gente não se permite pensar, a gente reprime. No sonho não tem isso. Não se reprima, não se reprima. No sonho vem a verdade à tona. Claro que muitas vezes em sinais, que às vezes não vem escancarado, né, as coisas. As coisas muitas vezes que a gente tem vergonha de assumir, que a gente não quer falar, que não quer aceitar, vem através do sonho. A última reflexão, na verdade, como eu posso saber o significado dos meus sonhos? Eu sonho muito, quero saber os significados. Aí é bem mais difícil porque, de fato, vai precisar de uma análise e
o significado de um sonho pra mim não é o mesmo significado que tem um sonho pra outra pessoa. A nossa mente, ela tem significados das mesmas coisas, mas de maneira diferente uma pra outra. Por exemplo, uma cobra tem um significado de um jeito pra mim. Pra você tem de outro jeito. Então, quando o meu inconsciente coloca uma cobra no meu sonho, simboliza uma coisa. E pra você, você que ama cobra, talvez seja o seu inconsciente falando uma coisa que você ame. Então, é muito de acordo com aquilo que significa pra mim. Neste livro aqui, ele dá algumas dicas de como a gente pode analisar os nossos sonhos. Ele divide ela em 6 passos, que eu vou partilhar com vocês. O primeiro passo é isso, atenção aos sonhos. Lembrou do sonho, guarda aquilo. O segundo passo é a anotação dos sonhos. Ele até indica para fazer um diário de sonhos. Eu até tentei começar a fazer isso alguma vez, mas eu parei, porque ele fala que quando a gente começa a fazer um diário dos sonhos, a gente vai ver que geralmente a mesma mensagem está querendo ser revelada e era de maneira contínua. Terceiro passo é rezar com os sonhos, então levar para tua oração e de fato perguntar para Deus em relação àquilo. O quarto passo, ele fala que seria pintar um sonho, de fato, desenhar e pintar, porque na hora que você olhasse para aquela figura você conseguiria ver. Claro que quem não tem o dom disso seria muito difícil, então fica só para quem tem o dom em relação a isso. E o quinto passo é um passo que chama de imaginação ativa. E esse passo ele é muito legal, porque ele vai se dividir em algumas fases, né? Vai ser de você conversar com outras pessoas sobre o seu sonho, porque não sei se com você já aconteceu isso, mas às vezes eu sonhei com uma coisa, conversei com a pessoa, e na hora que eu tô conversando com a pessoa, contando meu sonho, me veio na hora o que aquilo podia significar. Eu falava, caraca, é isso então. E tem um exercício muito legal que ele fala que é de conversar com o teu sonho. Você acordou, você lembra daquele sonho, você começa a conversar com ele, conversar com as situações que estão naquele sonho, até de uma maneira de oração mesmo. Eu queria partilhar um testemunho meu com você em relação a isso, de um sonho que eu tive alguns anos atrás da minha vida, e que de fato foi transformador, olhar para aquilo com os olhos da verdade, né? Teve um momento na minha vida que eu tava passando por um momento bem revelador, assim, de libertação, alguns anos atrás, que eu tava olhando pro meu antigo relacionamento que eu tive, né? Que Deus tava querendo me curar em relação a isso. E aí teve uma noite que eu sonhei que tinha uma pessoa que me seguia e que queria me sequestrar e que eu não sabia o que ela queria fazer comigo. E era muito angustiante, porque eu ficava fugindo dela e ela aparecia. E aí eu ia pedir ajuda pra um amigo meu da comunidade, que eu me confio muito. E aí eu falava, me esconde, que é o Carlos Eduardo. E eu falava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu ia pra dentro da igreja, falava pro padre, me esconde aqui. E ele falava, não posso te esconder aqui. E eu tinha muito medo durante todo o sonho. Muito medo mesmo. E aí eu fiquei com esse sonho intrigado na cabeça. Todas as pessoas não podiam me esconder, elas não podiam me proteger. Eu falava, por que vocês não podem me proteger? E no momento de oração e de fato conversar com o meu sonho, eu tava até lendo desse livro e tem uma parte que ele fala... se você sonha com alguém que te persegue, geralmente é porque existe algo na tua vida que você não quer assumir. Que existe algo na tua vida que você está querendo fugir, que você não quer reconhecer. E aí ele falou assim, se alguém tá te seguindo, vira agora para essa pessoa e pergunta, o que você quer de mim? E quem é esta pessoa? Nessa mesma hora, eu tava lendo o livro e rezando, eu lembrei do meu sonho, e no meu sonho era como se eu tivesse virado uma pessoa e olhado para quem era. E na hora que eu vi quem era meu ex-namorado. E eu ficava tipo, meu Deus. E aí eu comecei a chorar muito, 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 muito. E eu vi que eu precisava passar por esse momento na minha vida de libertação. E de fato eu não tava querendo assumir, porque já fazia um tempo que eu já tinha terminado. E o Senhor vinha me lembrando, falando, passa por isso, né? Você precisa assumir isso. E por que ninguém no sonho podia me defender? Tipo, o Carlos Eduardo na época, ele era meu intercessor oficial. Tipo, ele ia pra todas as pregações comigo. A igreja é meu lugar de segurança. Porque eu precisava assumir. Eu precisava fazer essa libertação. E nenhuma dessas pessoas poderiam me defender, porque era uma coisa que eu precisava reconhecer e eu sair daquela situação. E aí, com este sonho, eu consegui, de fato, me aprofundar nisso, rezar com isso e me libertar disso. Então, alguns momentos da nossa vida, os sonhos, eles são bem importantes mesmo. Mas não entra numa paranoica, tipo, meu Deus do céu, eu tenho que achar significado agora pra todos os meus sonhos. Geralmente, quando Deus quer falar com a gente no sonho, aquele sonho fica bem latente no nosso coração. Tem diversos sonhos que eu poderia partilhar pra vocês que eu já tive e que eu vi que foi Deus falando comigo e que quando eu aprofundava, quando eu conversava com o sonho, era uma manifestação de Deus na minha vida. Mas eu acho que, a princípio, é só isso. Então se inscreva no canal se você quiser compartilhar alguns sonhos que você teve doidos por aí. Eu amo ver sonhos doidos, eu dou muita risada. Beijo!